Olá, bom dia. Que Deus nos abençoe mais uma vez nesta manhã de domingo, dia do Senhor, quando nos reunimos para adorá-lo e bendizê-lo. Bom dia para você também que está em casa assistindo a transmissão desse culto. Que o Senhor edifique a sua vida, abençoe a sua vida. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 100. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 100: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? É esse Deus que nós conhecemos, é esse Deus que nós servimos com alegria, e é esse Deus que nós temos que falar ao mundo. Nós temos que testemunhar da nossa fé ao mundo, como o salmista faz aqui, conclamando o mundo, todas as terras, a celebrarem com júbilo ao Senhor e conhecê-lo e servi-lo com alegria. Que entendamos que esse é o nosso papel, de continuar fazendo discípulos e levando o Evangelho do Senhor. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai amado e bendito, obrigado, porque um dia o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos fez sacerdócio santo, nos fez povo escolhido, nos chamou diante da nossa calamidade espiritual, através da sua graça, através de nosso Senhor Jesus Cristo, pela voz do Espírito Santo, nós ouvimos e hoje te servimos. Louvado seja o Senhor por isso. Dá-nos, ó Deus, a alegria em te servir, testemunhando ao mundo que o Senhor enviou Jesus para nos salvar, que através da nossa vida, da nossa fé, da nossa relação uns com os outros, o mundo creia que tu fostes enviado pelo Pai, Senhor. Te entregamos esse culto nas tuas mãos e suplicamos que o Senhor nos edifique e nos abençoe com sua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Louvemos ao Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos exaltar aquele que é único e merecedor de toda a honra e toda a glória. Levantemos nossas mãos.
próximo cântico, ele diz que nós temos que ser um para que o mundo acredite que nós viemos para anunciar a vinda do Pai e que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Irmãos terão a oportunidade de dedicar os seus pés e as suas vidas. Amém, glória a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, também agradecer por aqueles irmãos que estão aniversariando hoje ou a partir de hoje, ao longo dessa semana, por aqueles irmãos também que estão celebrando mais um ano de vida conjugal, e também agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos dado nesses dias tão difíceis que nós vivemos, né?
Esse também é um momento para a gente colocar a nossa vida diante do Senhor, as nossas situações difíceis, as nossas causas, os problemas. E eu quero juntamente com você orar. Então, você que está em casa, dobra o seu joelho, junto com a sua família. Você que está aqui e quer colocar alguma coisa diante do Senhor, fique de pé para que nós também possamos clamar juntamente com você ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Diante das situações mais complexas, difíceis, atribulantes, desestruturantes que esse tempo tem imposto sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, na Tua presença, vivos, continuando a viver a vida, apesar de toda a situação calamitosa que nos afetou. Pai, nós queremos te agradecer por isso, pelo Teu cuidado, pela Tua ajuda e pelo Teu amparo em todos estes momentos. Queremos colocar diante de Ti aqueles irmãos e irmãs que estão juntamente conosco aqui e nos assistindo em casa, ou que estarão assistindo a transmissão deste culto após o ao vivo. Que o Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, continue fortalecendo, ajudando, amparando, provisionando os recursos necessários para que a fé mantenha-se firme, para que a esperança não acabe, para que haja perseverança no coração destes que creem em Ti, que esperam em Ti, na resolução e no enfrentamento de todos os problemas e dificuldades que estejam vivendo. Pai, nós também somos gratos a Ti por aqueles que completam mais um ano de vida hoje e completarão ao longo dessa semana, que a mão continue abençoando suas vidas. Te agradecemos também por aqueles casamentos, por aqueles casais que celebram mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor continue fortalecendo suas vidas, seus laços, que haja cada dia mais intimidade um com o outro e contigo, reciprocidade. Que o Senhor continue firmando e confirmando, Deus, este casamento. E que, Deus, este casal continue buscando ao Senhor, confiando no Senhor, sendo um testemunho real, palpável, de que é maravilhoso ser casado na presença do Senhor, ter um Deus que abençoa a nossa família, a nossa casa. Pai, nós colocamos todas as outras questões que estão diante de Ti, que nós não sabemos, mas que o Senhor conhece, que constantemente tem sido levado ao Teu trono da graça. Que em nome de Jesus tenha misericórdia, Deus, desses irmãos, dessas irmãs, dessas pessoas, e ajude-os em tudo aquilo que eles precisarem. Pai, louvado seja o Senhor por todas estas coisas. E nós pedimos que nesta manhã o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus lhe ajude diante daquilo que você colocou perante o Senhor nessa manhã. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Estaremos lendo do verso 20 até o verso 26. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 20 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu,
Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém? Nessa manhã nós encerraremos as reflexões que temos feito no capítulo 17 de João. E como já falamos para os irmãos, podemos dividir o capítulo 17 de João em 3 partes, né? Do verso 1 ao verso 5, Jesus ele intercede por si mesmo e coloca a sua própria vida diante do Pai. Do verso 6 ao verso 19, Jesus intercede por aqueles discípulos que ele fez no seu tempo histórico, naquele momento em que ele viveu sobre a face da terra. E do verso 20 ao verso 26, Jesus intercede por nós, por todos aqueles que haveriam de crer no seu nome após a sua estadia nesse mundo físico. Então, nessa manhã nós vamos refletir sobre o que Jesus pede por nós. Qual é a grande expectativa de Jesus por nós nessa última fase? Na primeira parte, aprendemos que Jesus, no versículo 4, diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra para fazer. Aqui mesmo, ficar 3 dias morto e ressuscitar, e ser assunto ao céu, ele já garante aqui que a obra que ele vai fazer, ela é real, palpável, e ela já está consumada, ela já está feita e realizada. Porque ela não depende da obra humana, ela não depende da justiça humana, ela depende exclusivamente da justiça de Cristo, da obra de Cristo, da perfeição de Cristo. Isso dá uma segurança para nós que somos seus filhos e filhas, seus servos e servas, de que, se realmente somos cristãos de verdade, a obra do Senhor se consumará também nas nossas vidas. Então essa é a segurança que nós temos de viver num mundo tão atribulado, num mundo tão conturbado, num mundo tão difícil para nós. Sabemos que Jesus estará conosco todos os dias e há de confirmar e consumar essa obra nas nossas vidas. Por isso, o tanto que nós necessitamos dele. Do verso 6 ao verso 20, nós vimos aquela expectativa de Jesus, primeiramente sobre aqueles discípulos do seu tempo histórico, e que também servem para nós, obviamente, mas que Jesus esperava deles naquela ocasião ali. E percebemos a importância da palavra de Cristo diariamente nas nossas vidas, confirmando essa obra que Jesus há de consumar em nós. Jesus aqui deixa claro: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então nós temos que olhar para a nossa vida e perguntar: o foco da minha vida, a ênfase da minha vida, está meramente nas coisas deste mundo? Ou está em Cristo? O que tem primazia no meu coração? As coisas deste mundo ou as coisas do céu? Será que tudo que eu faço é para a glória de Deus? O meu trabalho, as minhas relações interpessoais, os desejos do meu coração, a minha satisfação na vida? Será que tudo isso tem o foco primariamente de glorificar a Deus? Ou de glorificar a mim mesmo? Eu sou mais desse mundo ou eu sou mais de Cristo? A gente encerrou a reflexão do domingo passado assim. E agora, nessa última parte da oração de Jesus pelos seus discípulos, por eles também, mas agora objetivamente por nós, porque ele diz aqui no início do versículo 20: não rogo somente por estes, ou seja, aqueles que ele tinha ali, naquele seu momento histórico de vida na terra, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então a gente vê mais uma vez aqui, Jesus ligando o elo daqueles discípulos
da primeira geração, conosco, que é a palavra. Só é discípulo de Cristo aquele que é ferido, aquele que é tocado, aquele que é transformado, aquele que é aperfeiçoado pela palavra. É a palavra que vai tornando real, palpável, perceptível a garantia da consumação da obra de Cristo em nossas vidas. E um comentarista bíblico, no seu comentário, o comentário de Bacon, o comentário bíblico de Bacon, ele vai falar sobre esse versículo, essa parte, essa terceira e última parte da oração sacerdotal de Jesus aqui no capítulo 17 de João, fazendo a seguinte inferência. Ele vai dizer: a obra de Cristo se cumpre em círculos de influência cada vez maiores, do Pai ao Filho e por meio do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos no mundo. Olha que coisa interessante. Então essa obra de Cristo, ela começa com o Pai e é transferida para o Filho, que é mediada pelo Espírito Santo em nós, que é a presença real e espiritual de Cristo na igreja, nos discípulos, nos cristãos. E por meio deles, essa obra continua se realizando aonde? No mundo. Então, círculos de influência cada vez maiores. Começa no coração do Pai e termina no mundo através da igreja, por meio da ação do Espírito Santo. E a gente vê aqui a ideia, mais uma vez, a ideia de fazer discípulos. Assim como o Pai relaciona com o Filho relaciona com a igreja por meio do Espírito Santo, e a igreja relaciona com o mundo de maneira santa, porque ela está no mundo, mas não é do mundo, e é a palavra de Deus que distingue o agir da igreja e que define o agir da igreja no mundo. A obra de Cristo, ela vai se expandindo em círculos de influência cada vez maiores. Como eu influencio alguém se eu não me relaciono com alguém? Como eu influencio positivamente, espiritualmente, biblicamente alguém, se eu não tenho um relacionamento com essa pessoa? Então a gente vê aqui que a base do discipulado, ela é relacional. Nós precisamos, como igreja de Cristo, continuar relacionando uns com os outros e relacionando com o mundo de maneira santa, piedosa, levando a palavra de Cristo àqueles que ainda não conhecem, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, aquelas pessoas que a gente relaciona dentro do ônibus, no ponto de ônibus, que estão no mesmo horário que nós, que pegam o mesmo ônibus que nós, tanto na ida quanto no retorno do trabalho. Nós precisamos relacionar com essas pessoas. E assim como Jesus intercedeu por si mesmo, intercedeu pelos primeiros discípulos e intercedeu por nós, nós também temos que ter como base de evangelização, de fazer discípulos, além do relacionar, interceder por essas pessoas. Temos que pedir a Deus: Senhor, dá-me vidas. Eu quero gerar fruto. Jesus diz que a árvore que não dá fruto é cortada e é lançada fora. E aqui no capítulo 15 de João, 2 capítulos antes, ele vai dizer que quem está ligado nele dá fruto. Quem não está, é cortado e jogado fora. Então nós precisamos pedir ao Senhor que através das nossas vidas Ele gere novos discípulos. Isso só vai acontecer se eu viver a palavra. Por meio da palavra, eu viver de maneira distinta e definida
como um cristão nesse mundo do qual eu não pertenço, mas aonde vivo, aonde participo, aonde influencio e sou influenciado. E o tempo que a gente gasta na vida, ou melhor, o tempo que a gente gasta com as coisas da vida vai definir se somos cristãos de verdade ou não. Porque é inaceitável um cristão de verdade não frutificar. Então, Jesus olha para a sua igreja naquele tempo, mas vê a sua igreja no futuro também. E nós precisamos olhar para a igreja hoje, mas com o nosso coração no futuro. Nós não vamos estar aqui para sempre, estaremos, irmãos? Não, uma hora nós subiremos, uma hora nós estaremos com Cristo, uma hora a morte há de ceifar a nossa vida, pelas circunstâncias mais variadas. E todas elas fogem do nosso controle. A não ser aquelas em que a Bíblia diz que os homens se equivocam achando caminhos bons na vida, mas no fim deles são o quê? Caminhos de morte. A não ser nessas circunstâncias em que, por causa da desobediência, porque sabemos que estamos fazendo errado, encontraremos a morte no final dessas escolhas. Mas as demais razões para o ser humano morrer fogem do controle deles. Então, Jesus deixa claro aqui para aquela sua igreja que ainda estava na fase germinal, que um dia o mundo todo o conheceria. E é por isso que ele diz, ele roga, Pai, eu te peço que ele seja um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu disse aos irmãos no domingo passado que hoje nós veríamos o momento em que Jesus roga pelo mundo. No primeiro domingo, 2 domingos atrás, ali naquela primeira parte, nós falamos que nessa oração Jesus não roga pelo mundo, e não rogar pelo mundo não significa que ele não amava o mundo, as pessoas que ainda não faziam parte da sua igreja nesse momento histórico de sua vida. Mas Jesus intercede pela igreja e de maneira indireta, de maneira consequente, ele intercede pelo mundo. Por quê? Porque a igreja do futuro está onde? Está no mundo. E é a igreja do presente que vai buscá-la. É a igreja do presente que vai alcançá-la. Somos nós. E fazemos isso quando dentro da nossa casa, a partir da nossa casa, como marido e mulher, como pai e mãe, nós vivemos o Evangelho e ensinamos o Evangelho. E como filhos, conhecendo o Evangelho, também vivemos o Evangelho e ensinamos o Evangelho. E a partir daí, isso vai se expandindo em círculos de influência cada vez maiores. Olha só que coisa interessante. Então Jesus olha para a sua igreja no futuro e intercede por ela. Intercede por ela para que o mundo creia que ele foi enviado pelo Pai. E para isso acontecer, essa igreja tem que ser uma em si mesma e uma com Cristo, como Cristo é um com o Pai. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O versículo 20 é o centro dessa terceira parte. E Jesus, ele descreve algumas situações a partir do versículo 22 até o versículo 26, que vão de alguma maneira caracterizar essa comunhão. Essa comunhão que a gente precisa ter uns com os outros. E que só é possível se tivermos primariamente com Cristo. Então a gente precisa ter comunhão com Cristo, para depois termos comunhão uns com os outros. O nosso coração precisa ser regenerado em Cristo, e precisa lavado no sangue de Cristo, e precisa ser aperfeiçoado em Cristo, para que nós possamos viver bem uns com os outros. E isso é um processo.
Isso é um processo. E o versículo 23 nos diz aqui: eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Essa palavra aqui, aperfeiçoados, ela está no mesmo tempo verbal que a palavra consumado do verso 4. Ou seja, nós já somos perfeitos em Cristo. Não de maneira real, no sentido de que isso já aconteceu, mas de que a obra de Cristo em mim e em você, se é real, se somos cristãos de verdade, seremos aperfeiçoados, seremos amadurecidos em Cristo na unidade. Então, aquilo que era mais difícil de acontecer para que tivéssemos a unidade já aconteceu. Agora só depende de quem? De nós. A parte mais fácil ficou para nós. Porque a garantia de que seremos aperfeiçoados, de que com as nossas imperfeições, nossas limitações, nossa capacidade de ferir o outro, de magoar o outro, mesmo com essas imperfeições, Cristo nos garante aqui de que o fato de estarmos ligados em Cristo, como Cristo está ligado em Deus, olha bem, eu nele e tu em mim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, há uma garantia de que essa unidade, ela vai ser progressiva, ela vai ser real. E qual que é a base disso? É eu estar vinculado com Cristo. Então, todas as vezes que nós temos dificuldade de perdoar o irmão, todas as vezes que nós temos dificuldade de reconhecer que magoamos uns aos outros, seja por ação ou omissão, sempre que há dificuldade nisso, de haver reconhecimento da falta e de haver falta de liberação de perdão em nós, isso já é um sinal de que já estamos afastados de Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ele pode ser ofendido, ele pode ser traído, e isso vai doer, isso vai machucar, e isso vai ferir, isso vai influenciar e desequilibrar a confiança que essa pessoa ferida tinha na outra. Mas se essa pessoa ferida está em Cristo, ela já começa, a partir do momento que é ferida, um processo de liberação de perdão, independente do outro pedir ou não. Por quê? Porque ela está ligada em Cristo. E aquele que ofendeu, naturalmente também será tocado pelo Espírito Santo para quê? Para ir buscar aquele irmão e lhe pedir perdão. E é por isso que quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem e usa a oração do Pai Nosso como modelo de elementos da oração, não como uma reza, como uma repetição de palavras, mas como pilares, características, elementos de uma oração que agrada a Deus. Ele diz: perdoa as nossas ofensas, como perdoamos a quem nós temos ofendido. Então, a gente perdoa os outros porque fomos primeiramente perdoados. Nós ofendemos a Deus e fomos perdoados por Deus. E porque fomos perdoados por Deus e hoje estamos ligados em Cristo, Deus nos dá toda a capacidade para perdoar. É claro que não conseguimos perdoar como Deus perdoa. Não temos a capacidade de olhar no coração da pessoa que nos pede perdão e ter a certeza que ela está falando com sinceridade. Deus vê a sinceridade no nosso coração. Então sabemos que o perdão para nós é um processo. E para cada um de nós é um processo. Porque depende como a ofensa nos atingiu. Depende do nível que nós estamos ligados em Cristo. Mas com certeza, o que eu tenho atestado e verificado na vida de crentes verdadeiros é que não importa se é rápido ou demorado, mas esse processo começa a partir do momento em que se ofende e que se é ofendido.
Uma preocupação em querer reparar uma falha e uma preocupação em querer liberar o perdão para alguém. Então, o mundo crerá que Cristo veio ao mundo pela vontade do Pai, por meio da comunhão da igreja. E essa comunhão, ela nos é garantida através do aperfeiçoamento dos crentes, por meio da palavra de Cristo, por meio de quê? Da comunhão com Cristo. Então, assim como está garantida a obra de Cristo nas nossas vidas, na vida da igreja, o testemunho da igreja também está. Por quê? Porque os crentes verdadeiros viverão conforme a palavra de Deus. E quando não vivem, é justamente em momentos assim, em que estamos na igreja. Como igreja, adorando a Deus, celebrando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e toca o nosso coração e a nossa mente, e a gente entende que a gente precisa reconhecer os erros da nossa vida. Segunda razão pela qual é possível o mundo crer que Jesus foi enviado pelo Pai por meio da igreja, é o que diz o verso 24, porque esta é a vontade de Jesus. Ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Em algumas traduções diz: Pai, eu quero. E o verbo usado aqui é essa ideia. Quando o texto diz: Pai, a minha vontade é esta, Jesus está dizendo: Pai, o que eu quero é isso. E aqui a gente percebe que a vontade de Jesus está em acordo com a vontade do Pai. E aqui a gente vê reforçada a ideia de quem crê em Deus tem também que crer em Cristo. Quem crê no Pai tem que crer no Filho. E por isso Jesus é Deus, como também o é o Espírito Santo. Então é desejo de Cristo, é a vontade de Cristo que nós estejamos com Ele aonde Jesus esteja. Olha aqui o que Jesus está nos ensinando: que devemos viver todos os dias com Ele. É que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E aqui Jesus coloca um parâmetro interessante. Às vezes a gente acha o seguinte, a gente inverte. Jesus está comigo aonde eu estiver. Aonde eu for, Jesus vai estar comigo. Não, não é assim que funciona. Jesus não tem que estar comigo aonde eu estou. Eu é que tenho que estar aonde Jesus está. Não é o que ele diz aqui? Olha o que ele diz aqui: a minha vontade é essa, o que eu quero é isso, Senhor, que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste. Então tem muito crente que faz o seguinte: eu vou participar daquele evento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me relacionar desse jeito com fulano, com Beltrano, não tem problema não, porque Jesus vai estar comigo aonde eu for. E ficam se colocando em situações perigosas, em ambientes que, ao invés de edificar a fé deles, leva eles para o pecado. Fica assistindo porcaria na internet, usa as redes sociais só para ver porcaria. Isso quando não é imoralidade, isso quando não é pornografia. Porque acha que não tem problema não, eu sou forte, porque aonde eu estou, Jesus está comigo. E não, isso muda tudo. Porque se eu penso que aonde Jesus está comigo, aonde eu vou, Jesus está comigo, não importa onde eu vá, não importa onde eu esteja, eu posso estar em qualquer lugar. E não é bem verdade isso. É o contrário. Jesus quer que nós estejamos onde Ele está. E a pergunta é: hoje, agora, nesse exato momento, você está aonde Jesus está? Não falando de que nós estamos aqui no templo hoje adorando. Eu falo a sua condição de vida, as escolhas que você fez aí nesses primeiros 9 meses do ano. E
você está vivendo o finalzinho do 10º mês do ano. As escolhas que você fez te levaram aonde? A estar onde Jesus está? Então, para que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai, cada cristão tem que estar aonde Jesus está. Aonde que Jesus está? O que Deus está fazendo nessa comunidade? O que Deus está fazendo lá no meu setor de trabalho? O que Deus está fazendo dentro da minha casa? O que Deus está fazendo na minha escola? O que Deus está fazendo nas redes sociais? Porque Deus está agindo nas redes sociais também. Nesse mundo virtual, Deus também está agindo. O que Deus está fazendo no mundo? Será que o meu tempo, o meu dinheiro, os meus dons, os meus talentos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todo o melhor de mim, está onde Jesus está? Porque só assim o mundo vai crer que Jesus foi enviado pelo Pai. Quando nós estivermos onde Jesus está. E não quando Jesus estiver aonde eu estou. É eu que sigo Jesus. É onde Ele está, aí eu também devo estar. A minha vontade, o meu desejo, o que eu quero, Pai, é que onde eu estou, estejam comigo aqueles que Tu me deste. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que sem Jesus não podemos fazer nada. Nós precisamos nos voltar mais para Cristo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento, sensibilidade, conhecimento, sabedoria, visão, para enxergarmos onde Jesus está. Quando a gente sai aqui do culto, onde Jesus está? Aonde Ele está agindo? Ali nós temos que nos unir a Cristo e servi-lo ali. E terceira e última razão pela qual será possível o mundo crer que Cristo foi enviado pelo Pai. E assim a igreja vai se desenvolvendo, assim a igreja vai crescendo, assim a igreja vai alcançando lugares e pessoas. E por meio de círculos de influência cada vez maiores, o mundo é impactado pela mensagem do Evangelho, pela mensagem de salvação, que começa no coração do Pai e é compartilhado com o Filho, mediado pela ação do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos no mundo. É o amor. Versículo 26 diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome. No Velho Testamento, Deus tem vários nomes, vamos dizer assim. Não no sentido de que Ele é uma diversidade de divindades no meio das culturas humanas, nada disso. Os nomes de Deus no Velho Testamento, eles têm muito a ver com os atributos de Deus e com a revelação de Deus ao homem. Mas, a partir de Moisés, o nome de Deus vai ser a referência geral para a salvação do mundo, que é o tetragrama sublime, que na língua hebraica são 4 consoantes e é um termo impronunciável. E que hoje nós conhecemos como a transliteração de Jeová ou Javé, porque ao longo do tempo os judeus foram inserindo vogais para poder pronunciar o som, apenas para que a gente tivesse uma noção racional, E esse nome nós sabemos o que significa. Deus é o que é. Então não dá para definir quem é Deus. Quando Moisés perguntou ao Senhor, quando chegar lá e falar para o seu povo que é o Senhor, que nome eu vou dar? Você vai dizer que eu sou o que sou. E vai dar o tetragrama sublime aí para Moisés. E a partir de Moisés, Deus ele vai se revelar ao mundo e ao povo como esse Deus Jeová. E através dos descendentes de Abraão, através dos hebreus, dos judeus,
virá Cristo. E em Cristo há a máxima revelação de Deus. Lá na carta de Hebreus, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o quê? Ele é a exata expressão do ser de Deus. Então, em Cristo, nós temos a maior revelação de Deus. A maior revelação de Deus. E Jesus diz aqui, eu lhes fiz conhecer o teu nome. E é um grande pastor, homem de Deus, teólogo da história da igreja, que diz assim, o nome do Pai, o nome de Deus no Novo Testamento é Pai, revelado por Cristo na sua igreja. Então Deus, Ele, em Cristo, dá ao homem um acesso maior de intimidade. Em Cristo, nós temos um acesso mais direto a Deus, mais íntimo com Deus, porque podemos chamá-lo de Pai. Não apenas de Deus, não apenas de Senhor, não apenas de Criador, não apenas de Salvador, mas podemos chamá-lo de Pai. Esse termo só é usado no Novo Testamento para descrever a relação de Deus com Cristo e a relação de Deus com a sua igreja. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, a terceira razão pela qual é possível o mundo crer que Cristo foi enviado pelo Pai é a manifestação desse amor na vida da igreja. Nós precisamos ter uma relação de amor com o Senhor. E é essa relação de amor com o Senhor que vai pautar toda a nossa relação de amor com o mundo. A relação que temos com a nossa família, a relação que temos com os nossos amigos, a relação que temos com as coisas. Amamos ou não amamos as coisas? De certo grau, sim. Quem não ama a casa que construiu ou que comprou? Quem não ama a casa própria? É um sonho, eu vou dizer, de todas as pessoas do mundo. Todo mundo quer ter o seu cantinho, por menor que seja. E vai cuidar, e vai zelar, e vai proteger. Então nós também amamos coisas. Quem não ama o templo que nós temos para servir a Deus? Nós temos zelo, nós temos cuidado. Nós queremos o bem disso aqui. Porque isso tem um significado importante para nós. Não espiritual. Não tem o mesmo significado que tinha no Velho Testamento. Quando a gente vai embora, Deus não fica aqui. Mas esse prédio, essa construção, tem um valor sentimental para mim e para você. Porque aqui juntos encontramos Deus. Amém? Então nós também amamos as coisas. E é esse amor a Deus que tem que definir o meu amor para com as outras pessoas e para com as coisas deste mundo. Porque conhecemos o nome de Deus, Pai. Ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos em Cristo. Ele nos ama. Fomos alcançados por esse amor. E é esse amor de Deus em nós, esse amor de Deus por meio de nós, que tem que definir toda a nossa relação de amor no mundo. Lembra que eu preguei uns domingos atrás aqui, lá na primeira carta de João, capítulo 2, que diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E nós falamos, Deus é amor, mas nem todo amor é Deus. E é disso que Jesus está falando aqui. O que deve definir a minha relação de amor com esse mundo, com as pessoas desse mundo, com as coisas desse mundo, é o meu amor a Deus. É o amor de Deus por mim. A fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, isso aqui é profundo. E eu quero desafiar você. Quero estimular você a você estudar
sobre o amor de Deus na Bíblia. De você procurar os textos que falam sobre a palavra de amor na Bíblia. Estude a Bíblia procurando aqueles trechos, aquelas passagens que descrevem o amor de Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Nós precisamos saber o que significa falar Deus é amor. E você pode começar pela carta de João. Que ela descreve, ela define que apesar de Deus ser amor, nem todo amor é Deus. E é só por meio do conceito correto, bíblico, do amor de Deus. E vivendo, experimentando esse amor, e vivendo esse amor e compartilhando esse amor, é que o mundo vai crer, por meio da igreja, do testemunho da igreja, que Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele já nos garantiu o aperfeiçoamento. Essa é a vontade de Cristo, em consonância com a vontade do Pai. E por último, o amor de Deus. Um conceito bíblico correto do amor de Deus. Uma experiência profunda com esse amor. E um testemunho de fé a respeito desse amor. É isso que nós precisamos viver. É isso que Cristo espera de nós. Para que através de nossos ciclos de influência, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por meio da palavra da verdade, por meio da palavra que é a verdade, faça o mundo crer que Cristo foi enviado pelo Pai. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continua falando ao nosso coração, nos estimulando, fortalecendo a nossa fé. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor intercede por nós aqui. Ajuda-nos a entender essas expectativas do Senhor. E ajuda-nos a honrá-las pela nossa dependência de Cristo, pela presença poderosa, soberana, de senhorio do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Usa as nossas vidas, transforma-nos, aperfeiçoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Continuemos louvando esse Deus maravilhoso. Entregar
Os irmãos vão na graça.